Fala pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto sobre o celular da Choque. Provavelmente, ultimamente, vocês viram uns vídeos na internet falando que as pessoas compravam aquelas chavinhas seletoras. E aí, chavinhas seletoras não, chavinhas que mostrava se tinha tensão ou não, que apita. E aí colocava no celular e começava a pitar como meu multímetro aqui. E falava que o celular estava energizado e tem risco de choque. Celular, gente, não repare nessa bagunça aqui de trás, tá? Mas só repare nisso. Esse celular aqui, esse multímetro é um multímetro da Modus. Eu não mostrei ele aqui no canal, mas, bom, ele mede, ele é automático e mede tensão sem contato, né? Que esse modo aqui é F. É igual aquelas chavinhas. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês que quando você coloca ele aqui em cima, quando você vai colocar, ele alega que tem tensão, certo? Tá alegando, tá apitando, tá falando que tem tensão. Só que na verdade não tem tensão. Eu vou medir aqui com o multímetro e vou explicar por que isso acontece. Bom, tô aqui com o multímetro, né? Aqui do lado do celular. Vai dar uma desfocada aí, porque vai estourar. Vou até desligar aqui a luz. Pronto, melhor. Aí, ó. É que eu tô só com uma mão, pessoal. Aí é complicado, mas, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tô colocando a minha outra mão na ponta de prova. Tá vendo que ele tá alterando entre voltagem e tensão? Isso significa que tem tensão aqui. Tensão. Ele tá identificando tensão, mas é muito pouca. Já é menos de 0,5 volts, o que é normal. Completamente normal. E aí surge a dúvida. Por que a canetinha, tanto o multímetro nesse modo de detecção de voltagem, mostra que o celular está energizado com 220. Não dá choque, mas por que ele mostra isso? Eu esqueci de mostrar, mas eu vou mostrar agora, que quando você tira o celular do carregador, aí para de ativar esse modo do multímetro. Vou te mostrar agora. Bom, dá pra ver agora, ó, o multímetro apitando, né, ó, o celular carregando, tá na tomada ali, e multímetro apita. E aí, por isso as pessoas falavam, não use o celular carregando que pode te dar choque. Agora eu vou tirar aqui, eu vou cortar porque eu só tô com uma mão. Não, acho que eu consigo até, deixa eu ver. Bom, gente, eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês. Pronto. Aqui, ó, não fiz nada, só tirei o carregador. E, ó, dá pra ver que parou de medir parou de falar, né, que tem tensão, não tá mais alegando. E aí, vou explicar por que acontece isso. Bom, primeiro a gente tem que começar do carregador. Eu não tenho carregador para abrir, mas eu vou demonstrar no papel. Bom, gente, aqui tá meio ruim aqui, gente. Eu sei que tá meio ruim, mas é mais ou menos como funciona um carregador de celular. Dentro dele tá mais ou menos assim. Bom, aqui entra 220, né? 220 volts ou 110, depende. E aí, ele passa... Isso daqui tá representando meio que uma plaquinha, né? Ele passa por uma plaquinha, podemos dizer, um oscilador de frequência, né? Porque aqui, ó, ele vai chegar em 220 ou 110 em 60 Hz ou em 50, dependendo da região. Mas todo mundo, provavelmente, que vai estar vendo isso daqui é do Brasil. E no Brasil é 60 Hz. Então, ele vai chegar aqui, 220, 60 Hz. Esse módulo, ele vai elevar a frequência. Lembrando, ele vai elevar a frequência, não a voltagem. 220 vai ser 220.
Só que a frequência vai ser 20.000 MHz, 40.000 MHz, por aí. Depois disso, ele vai pro transformador. Não sei se vocês sabem, mas o transformador, ele funciona com corrente alternada. Ele tem que ter uma frequência, uma oscilação de frequência. E então, corrente contínua, é impossível ligar um transformador com corrente contínua, direto. E para deixar o transformador mais eficiente, eles têm que aumentar para os 20.000 Hz, 40.000 Hz, ou até kHz. Eles têm que aumentar muito para deixar o transformador eficiente. Não sei se sabem, mas uns carregadores antigos, bem antigos, aqueles que esquentavam muito, eles não tinham essa plaquinha aqui. Eles chegavam a 220 no transformador, ou 110, em 60 Hz, e esse 60 Hz já ia para o transformador, o que deixava ele muito menos eficiente. Eficiente e esquentava demais. E acabava que... E também ele tinha que ser mais grande para entregar a mesma corrente, né? Do que um desse entrega. Tanto que hoje em dia, os trafos das fontes chaveadas são bem menores, né? Tipo assim, ó. Isso daqui é um transformador de uma fonte chaveada. Ou do tamanho, mais ou menos. Eu não lembro exatamente se ele é da fonte chaveada, mas esse é o tamanho. E ele entrega 10 amperes. O que é incrível, né? Um negócio desse tamanho. Só que se ele fosse 60 Hz, teria que ser muito maior e esquentaria muito mais. Como eles querem algo barato, para conseguir mais lucro, né? E leve para fazer o carregador de celular, eles optam por usar a fonte chaveada. E a fonte chaveada é isso daqui, altera a frequência para alimentar o transformador. E bom, esse transformador aqui entra 220 ou 110 e sai 5 volts, né? 25 volts em alta frequência. Só que o celular não pode ter essa alta frequência. Eu tô falando alta frequência, mas tipo assim, ele ainda varia, entendeu? O celular não pode ser alimentado com essa alta frequência, que é alta e tem a frequência mais alta ainda, né? Ele não pode ser alimentado com essa alta frequência que varia, melhor. É uma alta frequência que varia de positivo para negativo. O celular não pode ser alimentado desse jeito. Ele pode ser alimentado com uma alta frequência, tanto que ele mas tem que ter o positivo e o negativo exato. Não pode variar os dois. E aí, para isso, eles usam uma ponte retificadora. 4 diodos, eu não sei representar, gente, o jeito técnico, mas dá para entender porque eu tô explicando. São 4 diodos aqui que vai retificar essa tensão corrente alternada em alta frequência para uma corrente podemos dizer, uma frequência alta ainda. Vai ser a mesma frequência que tá aqui, que vai chegar aqui, mas tem a diferença que não vai variar entre o positivo e o negativo, o que isso é muito bom. E também eu não desenhei aqui, mas aqui tem um capacitor para dar uma aliviada na frequência que sai aqui, para ir pro celular. E aí que tá. Ela vai pro celular ainda assim em alta frequência. E esses dispositivos que medem essa tensão por distância, eles são muito sensíveis. E acaba que essa alta frequência induz uma tensão para ele, e ele acha que é alta tensão, que é 220. Dá uma interferência no jeito que ele funciona. Mas não significa que tem alta voltagem. Aqui, no USB aqui já é para o celular. Vai chegar 5 volts
mas em alta frequência. Mas é alta frequência que não varia entre o positivo e o negativo. Mas vai chegar a alta frequência. E esses dispositivos vão identificar e aí vai dar todo a polêmica que acontece, né? Que tá acontecendo. Eu fiz esse vídeo porque eu vi uns canais que estavam falando, né? Que tem perigo. E não tem perigo, gente. Principalmente se for um carregador original. Se for um carregador original, é sem perigo nenhum mesmo. Se por algum acaso o carregador falhar e passe, vamos supor, transformador queimou e o primário se juntou com o secundário. Passou o 220 para cá, pro USB. O que vai acontecer? Seu celular vai explodir. Vai chegar a 220, ele não tem regulador algum de tensão e vai simplesmente explodir. Mas vai explodir e você não vai conseguir mexer nele, né? Enquanto ele tá energizado, porque ele explodiu, você vai achar que aconteceu alguma coisa de ruim, né? Aconteceu alguma coisa estranha e aí você não vai usar seu celular, né? Bom, mas claro que tem os casos que as pessoas tomam choque. Mas como elas tomaram choque? Bom, tem uma opção que pode ser tomar um choque por descarga atmosférica. Quantas pessoas não tomaram choque por causa disso? Talvez só estavam usando o celular e tomaram choque por descarga atmosférica. Só isso. Então, gente, não tem perigo mexer com o celular enquanto está carregando. Não tem problema algum. Lembrando que eu não tô falando do risco de explosão. Não tô falando de nada disso. Eu tô falando só do choque. Não tem problema. Você não vai tomar choque porque você tá carregando, mexendo no seu celular enquanto tá carregando. Porque eu falei aqui, é uma oscilação muito alta e interfere no funcionamento desses dispositivos e eles alegam que tem tensão, mesmo não tendo tensão alta, né, que é 220 volts ou 110. Então não tem perigo algum. Fiquem tranquilos, gente, não tem perigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like aí e comentar o que achou desse vídeo, melhorias. Gente, muito obrigado. Falou!